Senhoras e senhores, eu não vim aqui exibir todas as minhas habilidades linguísticas, até porque eu não sei falar nenhum desses idiomas que vocês viram aí, um português e um inglês meio macarrônico, mas nem sou eu, na verdade, nesse vídeo, porque é um avatar meu. Vocês têm ideia de quanto custaria para fazer um vídeo desse? Quanto tempo demoraria há um ano atrás? Alguém chuta? Difícil até prever, né? Vocês têm ideia de quanto custou e de quanto demorou para fazer isso esse ano? Quanto? 15 minutos. Desvalorizou meu trabalho, mas tá... Demorou, só para edição demorou meia hora, não foi tão isso, mas é isso aí. Há um custo médio de $1, porque eu quis pagar a ferramenta porque eu queria falar japonês, que foi sempre meu sonho, nunca tive habilidade. Isso aqui só é possível agora, o que não era um ano antes. A inovação e a tecnologia é um trator que não dá ré. Eu falava que era um foguete, mas o Elon Musk acabou com o meu exemplo. Então eu continuo falando que é um trator que não dá ré, ela está vindo na sua direção, rápido pra caramba, não tem o que fazer. Ou tu aprende a pilotar o trator, ou tu vai ser atropelado por ele. Não tem mais o que fazer. E o mais interessante é que a brincadeira aqui não é sobre se você vai ser... Muita gente está falando, você não vai ser substituído por uma inteligência. Vai, provavelmente você vai. Se você agir igual um robô, você vai ser substituído exatamente por um robô. E eu gosto de começar assim para a gente entender a velocidade do mundo que a gente está vivendo e como as coisas estão acontecendo de uma forma muito diferente que a nossa capacidade humana, que é linear, consegue perceber. Porque se você pensar bem o que mudou o nosso cérebro, a nossa fisiologia nos últimos 100 anos, nos últimos 1000 anos, nos últimos 100 mil anos, não mudou absolutamente nada. A gente está um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais careca, um pouquinho mais estressado, mas fora isso, não mudou absolutamente nada na fisiologia humana. Enquanto isso, o que mudou de 10 anos para cá? Num negócio que você chama de celular, outros chamam de computador de bolso, e eu já posso assegurar para vocês que a gente já está na próxima fase. O que vocês têm no bolso é uma extensão do cérebro de vocês, que está fazendo você perder habilidades que você não usa mais, como a sua noção geoespacial através do Waze, né? E a gente está adquirindo novas habilidades. Um prazer enorme estar hoje aqui com vocês. Já recomendo, se tiver de jejum, tomar um omeprazol. Se não tiver, vai ter que tomar um Rivotril depois, porque eu não vou me assustar sozinho. Então a minha ideia é assustar junto com vocês. Para a gente olhar para onde a gente está indo, é importante entender de onde a gente está vindo. E eu vou pegar um período curto da nossa história, porque se você pensar como Homo sapiens, a gente tem cerca de 2,5 milhões de anos, e demorou 2.499.700 anos para a gente chegar até a Revolução Industrial, que foi uma época onde nós criamos seres humanos robotizados. Então foi a época onde a gente começa a ganhar escala, começa a produzir em maior massa, onde a gente começa a ter dados. Então tá aqui, eu produzi 200 sapatos femininos pretos, 400 marrons masculinos, e a gente começa a entender um pouquinho de o quanto eu preciso produzir, afinal de contas agora eu consigo ganhar escala. Isso faz só 300 anos. 270 anos depois a gente passa pela Revolução Digital, que aconteceu há cerca de 30 anos atrás, e aí muda completamente a lógica de tudo e vira a nossa vida de ponta cabeça. E se hoje você perdeu o seu celular, você trocaria ele pelo seu passaporte, pelo seu carro, por qualquer coisa, porque você prefere, com certeza, perder outras coisas do que a extensão do seu cérebro que está ali. Só que isso fez com que a gente começasse a consumir de uma forma tão diferente que a gente não estava habituado e virar uma série de seres digitais. Nós temos um ativo digital. Tudo que você faz a partir desse momento começa a virar dados. E esses dados, então você tem um voodoozinho digital, que tem todos os dados, que sabe exatamente, inclusive, o que você vai comprar nos próximos Dia das Mães. Ele já tem uns 70%, 80% de probabilidade do que você vai comprar de acordo com a faixa média que você gastou. Nesse último ano, se você gastou menos do que o ano passado, cerca de 15%, ele está entendendo que provavelmente você vai comprar um presente 15% mais barato. Vai ver as coisas que você já comprou lá atrás, sabendo que você não vai dar de novo aquele presente naquela mesma data, ele vai te oferecer algo diferente que seja parecido 15% mais barato. Estão entendendo onde a gente está chegando? Bom, o Eric Schmidt, que é CEO do Google e um dos escritores desse livro que eu recomendo a vocês, diz que a cada 2 dias a gente gera mais dados do que desde o início da civilização até 2003. Isso aqui ele falou já faz uns 8 anos. Se a gente pegar agora, na era da inteligência artificial, provavelmente é a cada 2 horas. E daqui a pouco vai ser a cada 2 minutos. A gente está passando, senhoras e senhores, pela era da infoxicação.
pela era da intoxicação pela informação. Isso está fazendo com que a gente fique com a atenção mais difusa, mais dispersa, e num estudo recente de uma grande empresa de tecnologia, ele analisou que seres humanos conseguem, em média, prestar atenção por 8 segundos em alguma coisa. 8 segundos. Então você está aqui prestando atenção, churrasco, final de semana, sabadão, amanhã, né? Você está conversando com uma pessoa, passa alguém atrás, você se distrai. E pasmem, um peixe dourado é capaz de prestar atenção por 9 segundos. Alguma coisa. Então, a próxima vez que você vê um peixe dourado, saiba que, na média, ele consegue prestar atenção em mais coisa, por mais tempo em alguma coisa do que a gente. O mundo está em guerra pela nossa atenção o tempo todo. Eu cometi um equívoco muito grande recentemente, após as Olimpíadas, que eu tive a curiosidade, eu vi aqueles caras jogando aquele arco e flecha, eu falei, caramba, esse negócio é diferente, né? Aí eu fui pesquisar quanto custava aquilo. Até hoje eu recebo cupom de desconto. Se alguém tiver interesse, me procura depois, tá bom? A gente agora passa por uma revolução que, na minha opinião, talvez seja a mais profunda que a gente vai ver na nossa história, que é a revolução da inteligência artificial. Ela é muito mais profunda do que a revolução digital, do que a revolução, né, industrial. Ela vai simplesmente, já está transformando, você já deve estar sentindo isso, todas as pessoas do mundo, em todos os negócios do mundo. E a brincadeira é o seguinte, não importa quanto tempo você tem de experiência, você voltou a estaca zero igual todo mundo. Ah, mas eu sou um especialista. Mudou. O jogo agora mudou bastante. A gente está entrando numa era onde robôs humanizados ocuparão os espaços de seres humanos robotizados. Então sim, provavelmente se você agir igual um robô, você vai ser substituído por uma inteligência artificial. Não vamos romantizar. Não, mas eu não ajo igual um robô. Então tá bom, então pode ser que você seja substituído por um ser humano que use inteligência artificial. Agora, se você for o ser humano que use a inteligência artificial, aí você está no game. Porque talvez a próxima revolução que a gente tenha que passar vai ter computação quântica, cada hora é uma tecnologia diferente, mas talvez a gente passe pela revolução dos seres humanos humanizados. Porque está tudo tão robotizado, tão automatizado, tão algoritmizado, que a gente está se distanciando da essência do ser humano. A gente está se entregando por algoritmos, pelos dados e pela dopamina. E essa revolução é tão profunda, inclusive o Bill Gates falou isso que eu falei agora para vocês. Não sei se ele me segue nas redes sociais, mas ele comentou recentemente que ele acredita que a revolução da IA vai ser muito mais profunda do que a digital. O grande ponto é que a gente não está passando por uma revolução de uma tecnologia só. A Amy Webb, que é uma futurista norte-americana, que eu gosto muito, ela falou uma coisa muito interessante, que todos os grandes ciclos tecnológicos foram marcados por uma tecnologia. Então, pela máquina a vapor, pela eletricidade, pelo celular, pela internet. Agora a brincadeira começa a misturar inteligência artificial com internet das coisas, com computação quântica, com impressora 3D, com 5G, já 6G em alguns lugares, com veículos autônomos. É um super ciclo tecnológico. E se você for pensar bem, está o tempo todo uma empresa disfarçada de aplicativo que está lá, está de graça para você, né? Porque a gente está besta, a gente está mal acostumado. Eu participo de diversos grupos de estudo de inteligência artificial e geralmente as pessoas vêm me perguntar, Marcelo, você conhece alguma inteligência artificial gratuita? E aí vem bababá, 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 bababá. Porque a gente quer tudo gratuito. Só que quando algo é gratuito é porque o produto é você. Mas você quer gratuito, você quer que não pegue os seus dados e você quer que eles paguem os funcionários como? Entende? Então, ou a gente vai topar, hoje a gente não tem a opção. Mas em algum momento a gente vai ter que ter a opção, ou eu dou os meus dados, ou eu pago. Mas se eu pagar, eu quero para mim os meus dados. Porque as revoluções estão acontecendo num ciclo cada vez mais rápido. E as empresas, então, a partir de agora, elas não vão morrer porque estão fazendo as coisas erradas, mas elas vão morrer porque elas estão fazendo coisa certa por tempo longo demais. A gente vai ter que morrer em cada vez ciclos mais curtos para a gente conseguir acompanhar tudo isso. Para que vocês tenham uma ideia, esse é um gráfico que mostra quanto tempo demorou para essas tecnologias ou esses aplicativos alcançarem 100 milhões de usuários. E se você for ver aqui, ó, o Instagram demorou cerca de 30 meses para alcançar 100 milhões de usuários, o TikTok 9 meses, o Spotify 55, o ChatGPT 2 meses. E provavelmente a grande próxima revolução vai ser em 2 semanas, depois em 2 horas, depois em 2 minutos, depois em 2 segundos, daqui a pouco é uma adoção global que a gente acaba nem percebendo. E só para vocês terem uma ideia de como as coisas estão acontecendo, olha o que acontece na internet em 30 segundos. Dá uma olhada nessas informações. 30 segundos acontece tudo isso que vocês estão vendo aqui em real time. Isso tem um site que você pode ver. Ou seja, enquanto a gente estava lendo esse site, essa tela, 1.354.440 gigabytes foram transferidos no mundo. É essa
a velocidade. E aí, a gente deve ter ouvido falar muito disso aqui, né, que foi o Clive Hunt que falou, de data is the new oil, ou seja, os dados são o novo petróleo. Né? E a gente continua replicando isso desde a década de 90. E aí vem o Ed Bang que fala o seguinte, a diferença é que o petróleo vai acabar um dia, os dados não. E aí vem outro cara, que é o David McCandless, que fala o seguinte, data is the new soil. Não é the new oil, ou seja, os dados são o novo solo, não é mais o novo óleo, porque o petróleo vai acabar um dia. Será que os dados vão acabar um dia? Já estima-se que 57% de todos os dados que tem na internet hoje já foi manipulado, alterado ou criado com inteligência artificial. 57%. Ou seja, de cada 100 coisas que você vê na internet, 57 são feitos por inteligência artificial. Estima-se que até 2030 esse número vai chegar próximo a 100. Então vai chegar em algum momento que a gente não vai conseguir distinguir realidade do que foi criado pela inteligência artificial. É um nível de dados tão grande, uma troca tão grande, o tempo todo gerado por diversas coisas. Então você está aqui, você postou que você está aqui, o seu geolocalizador já pegou daqui, e aí você pediu um iFood no seu quarto ontem, você pegou um Waze para ir até o supermercado, você assistiu certa coisa no Netflix, ou você usou o Uber, você comprou alguma coisa no Shopee, você fez uma pesquisa na internet, você usou seu WhatsApp. E eu não sei se você sabe, mas duas coisas importantes. O teu celular escuta o que tu está dizendo. E você concordou com isso. Então, se você começar a falar aqui de um assunto, sei lá, cerveja artesanal, se você tiver com o seu Instagram aberto, não se surpreenda se amanhã você começar a receber promoções de cerveja artesanal, cursos de como fazer. Ela não está adivinhando o que você está lendo, não. Ela está escutando e você concordou com isso. E também tem uma outra coisa, que qualquer aplicativo, se eu criar um aplicativo, você instalar esse aplicativo no seu celular, eu consigo ver o quanto que você gastou no seu iFood no mês, que comida que você mais gosta, aonde você comprou, qual o tamanho da roupa que você usa, todas essas informações. A Apple fez o iOS 18, quando virou para o iOS 18 ou 16, eu não me recordo ao certo, mas você tem a opção de, quando você abre um aplicativo pela primeira vez, você pedir para o app não rastrear atividades em outros aplicativos. O mercado ficou maluco, mas eles fizeram isso em prol da privacidade do ser humano. Ou em prol dele ter os dados, para depois, né? Pô, tô dando esses dados todos para todo mundo. Não, peraí, isso aqui é meu. Eu que vou vender essa parada aqui. Quer dizer, você ganha mais dinheiro vendendo dados, às vezes, do que celular. Não no caso da Apple, né? Bom, quando algo é de graça, o produto é você. Eu já falei isso, então não se enganem. Nós somos produto e temos um voodoozinho digital, onde todas as companhias conseguem saber o que você faz, o que você consome. Se você está conectado na internet aqui do hotel, por exemplo, se o hotel quiser, ele sabe exatamente o que você acessou em qualquer aplicativo que você acessou. E aí isso gera uma quantidade de informações bizarra. Os seus dados, eles vêm, por exemplo, do seu celular, do seu cartão de crédito, de débito, do seu smartwatch que você está usando, vem das câmeras, que já tem reconhecimento facial, então já sabe por onde você andou, por onde você passou. Vem da sua Alexa, está lá, escutando tudo o que você fala. Não, mas eu não pedi nada para ela continua escutando o que você fala. Do seu carro, se você tiver já um carro elétrico, ou um carro já conectado, ou do seu anel, já tem os smart rings agora. Ou seja, antes a informação vinha de sites que você acessava, de aplicativos que você usava. Agora não é só mais de softwares, agora é de hardwares. A gente tem hardware para todo gosto, para todo tipo. E aí vem a Apple e lança essa parada chamada o Apple Vision Pro, inclusive vai sair de produção agora, mas consegue ler tudo da sua visão, da sua retina. Ela consegue, inclusive, através do comportamento da sua retina, saber qual decisão que você vai tomar. Não é que ele está vendo a decisão que você tomou, consegue prever a decisão que você vai tomar. Porque essa parada que tem tanto sensor, se vocês derem uma olhada aqui, que ele consegue ver para onde você está olhando, qual a temperatura da sua retina, como é que ela está dilatada, a sua pupila, se não está dilatada, e conecta isso com base de dados de emoções que consegue prever o seu comportamento. Olha que doideira. Isso tudo é dados. E num futuro próximo, talvez já no presente, eu não sei se vocês já viram, mas está sendo desenvolvido há algum certo tempo, já não é mais um óculos, já é uma lente de contato, né? Já tem maluco furando o seu crânio para colocar uma moeda lá para ver o que você está pensando. Já tem isso aqui, ó, ressonância magnética no Japão, que é capaz de gravar os seus sonhos e depois você poder assistir os seus sonhos. Que doideira, isso já é fato. Já tem esse pendant aqui,
que você coloca ele, você fica com ele, e ele vai gravando absolutamente tudo que você fala no seu dia. E se você quiser falar, pô, volta aqui, me dá aquela fala que eu falei aquele dia com aquela pessoa, ele te dá só aquele trecho. Inclusive tem um desses aqui que já é seu amigo. Manda mensagem para você. E daqui a pouco está falando com você. A quantidade de dados, vocês têm ideia da quantidade de dados que isso aqui está gerando em real time? E quando eu cruzo o que você fala, com o que você vê, com o que você ouve, com o que você consome, por onde você se locomove, o que você gasta no seu cartão, quais são as lojas, quais são os pratos que você pediu, a hora que você cruza todas essas informações, você cria um digital twin, ou cria um voodoozinho seu digital, que já não é mais sobre te oferecer alguma coisa, é sobre saber como você vai se comportar. Ou, mais profundo ainda, mudar o seu comportamento através desses dados. Porque igual você, dentre 8 bilhões de seres humanos no mundo, tem mais umas 20, 30 mil pessoas que têm comportamentos muito parecidos com o seu. E aí isso faz com que as empresas falem, bom, se essas 20 mil pessoas fizeram exatamente isso que ele fez, o próximo passo dele é esse. Aí outro dia um amigo meu falou assim para mim, cara, lembra aquele negócio que eu te falei que o celular escuta a gente? Eu falei, não, eu já te falei aquilo lá, que você concorda. Ele falou, então agora ele está adivinhando meus pensamentos. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, você não acredita. Outro dia eu pensei numa parada, deu um dia ele me ofereceu aquilo. Aí eu tentei explicar isso para ele, não, é porque ele cruza dados, ele pega todos os seus dados. E eu acho que é só a Apple que tem esse negócio de pedir para não rastrear. Eu não sei se a Samsung tem ou não, eu uso o Apple, mas dizem que a Apple tem. E aí foi difícil convencer, porque ele acha que o celular já está lendo a mente dele. Ele falou, não, você não está entendendo o que eles querem fazer com a gente. Eu falei, não, tá bom. Então tem eles e nós, né? Mas é porque existe uma quantidade de informações tão acurada, mas tão acurada, não é mais sobre sua idade, seu gênero, onde você mora, que lugares você frequenta. É num nível de saber quantos batimentos cardíacos você tem quando você faz uma compra. E de entender que antes de você fazer aquela compra, o que você consumiu, aonde você foi, como você agiu, o que você comeu, o que você bebeu, o que fez. E daqui a pouco é isso, vou começar a te oferecer essas coisas para te estimular a comprar, mudando completamente o nosso comportamento. E eu não sei se vocês viram, na semana passada, a WorldCoin é uma iniciativa que um dos fundadores é o Sam Altman, da OpenAI, mas basicamente ele está querendo criar uma identidade única, universal para seres humanos. Vocês venderiam o mapeamento de toda a íris de vocês por R$350? Hoje a gente não ganha nada, né? Você não ganha nada para dar as informações que você tem. Vocês venderiam por R$350? É isso que ele estava pagando. Eu também não, mas teve fila para fazer. Qual que é a ideia da WorldCoin? Eles querem, esse é uma orbe, que é esse equipamento, e aí ele faz a leitura da sua íris. E a sua íris, ela é única no mundo. Aí eles dizem, não, isso transforma em dados, que vai para a blockchain, depois a gente apaga a foto. Legal, mas ele tem todas as características da sua íris. Quer dizer que se ele quiser replicar isso e abrir a porta da sua casa, ele consegue. Ou abrir o aplicativo do seu celular, se for por visão de íris. Então, a gente já está chegando num nível que daqui a pouco não dá mais você fazer nada com privacidade. Porque, de novo, a gente começa a chegar no nível de íris. Mas a gente chega também numa dicotomia entre o que é a Big Data e o que é a Tick Data. A Big Data é isso, é esse mar de informações que a gente tem, que a gente mal sabe o que fazer às vezes com ela, né? E não tem jeito, se você quer colocar IA na sua empresa, se você não tiver bons dados, com boa qualidade e boa quantidade, você só vai amplificar a bagunça, não adianta nada. Mas existe essa discussão de, ao invés da gente usar mais Big Data, talvez a gente tenha que usar Tick Data, que é não olhar mais uma população muito grande, mas olhar no nível indivíduo. E que talvez a inteligência artificial permita com que a gente consiga olhar a personalização com escala. Porque humanamente, computacionalmente, era impossível você fazer isso no nível global, com 8 bilhões de pessoas. Então a gente começa a mudar um pouquinho de falar de grupos para começar a falar de indivíduos. E de você começar a personalizar ao nível indivíduo. Então se todo mundo abrir aqui a Netflix agora e colocar todo mundo aqui um do lado da outra, primeiro, a primeira tela é completamente diferente uma da outra, isso é óbvio. Mas a segunda, a mesma série que todo mundo aqui que vai aparecer, a foto é diferente, com o texto diferente. Porque quando você fala que você gostou, que você não gostou, quando você muda ou você pausa muito a série e para de assistir, começa a assistir outra coisa, ele começa a entender quais são os seus gostos e através de como ele entende os seus gostos, ele usa a inteligência artificial para ajustar o texto das séries que ele quer que você assista para aumentar a chance de você assistir.
Porque se você ficar muito tempo sem assistir, você cancela a sua assinatura. Então a obsessão da Netflix, que tem quase 135 milhões de usuários, é uma empresa de dados gigante, é fazer com que você fique lá assistindo. E agora eles têm concorrentes que eles nem imaginavam, como TikTok, celular, Fortnite e por aí vai. Então a gente começa a entender que eu tenho uma quantidade grande de dados, mas talvez eu precise olhar no nível indivíduo. Porque a gente está mudando de era, a gente está saindo da era da informação e a gente está entrando na era do comportamento. De compreender o comportamento de cada ser humano. E de entender como é que eu posso influenciar o comportamento das pessoas. E isso a gente vê em diversos aspectos, inclusive a gente vê nas eleições, né? Um comportamento muito evidente. Porque se você engajar com um post daquele determinado lado que você goste, pronto, ele quer te dar mais daquilo, e ele vai te dar mais daquilo, e ele vai querer te provar que o lado errado está... Porque o que a internet quer, ela não quer causar uma guerra civil, ela quer que você fique olhando mais tempo lá e rolando a tela para cima para te mostrar mais anúncios. É isso que paga a conta. Não tem esse negócio de, ele está querendo, não, quer te vender mais anúncios. Só o efeito colateral disso é talvez criar uma polarização que antes era menor. Mas é exatamente isso. Então a gente começa a sair da informação produto para a influência que gera informação. É muito mais a questão de influência do que de só ter os seus dados. Não adianta ter os seus dados se eu não consigo te influenciar a comprar, ou acessar, ou a usar aquilo que eu quero. A gente sai de dados para gerar conhecimento, para dados para prever ou mudar comportamento. Então, se eu sou uma empresa de alimentos saudáveis, eu vou querer seus dados, e aí eu vejo que você se inscreveu na academia, que você comprou lá uma comida saudável, e aí eu começo a entender que você é uma pessoa propensa a isso. E aí eu vou comparar com todas as outras pessoas que se tornaram clientes fiéis para ver o que eu preciso te oferecer para que você também vire um cliente fiel. É essa que é a era da internet do comportamento que a gente está entrando. Já não é mais ter seus dados para te oferecer produto ou serviço. É ter os seus dados para começar a moldar o seu comportamento para os meus interesses como corporação. Né, e gerar venda. Bom, produtos gratuitos para gerar dados, agora são sinais comportamentais com dados demográficos e um monte de características que faz a gente mudar. E aí a gente chega então na era do IOB, da Internet of Behavior, ou da internet do comportamento, que nada mais é do que a evolução do IoT. Então hoje você já tem diversos aparelhos, né, conectados à internet, pegando seus dados. Daqui a pouco sua geladeira vai estar lá também, sua cafeteira, algumas já estão, tá? A sua torradeira, a sua televisão, e tudo o tempo todo coletando dados e te ajustando ao que você quer ouvir ou ter ali. São dados precisos, em abundância e em tempo real. Então, mais do que dados, são comportamentos, a gente vai para o próximo nível, né? Exige um altíssimo nível de coleta, de tratamento e de análise de dados, então é muito mais complexo a gente conseguir fazer isso. Tem múltiplas tecnologias que é usada aqui, então Big Data, inteligência artificial, machine learning. A gente começa a entrar na ultra customização como a gente jamais viu e num nível de customização com escala, porque esse era o grande desafio. Quando você ia para a escala, você ia para a pasteurização. Quando você vai para a ultra customização, você não conseguia ganhar escala e agora isso permite, tá? E aqui a gente vai ter várias implicações éticas e sociais e morais, de até onde eu abro mão da minha privacidade, até onde eu deixo de ter os meus dados para entregar isso para 6 ou 7 corporações que dominam isso no mundo, tá? E a legislação, o grande desafio aqui é que a legislação ela é muito diferente para cada região. Então é muito difícil você ter isso numa escala global. Você vai começar isso com escala local, regional, nacional, até você começar a ganhar um pouquinho mais de tração, porque depende muito de cada região. Então, basicamente, a gente pega coleta de dados de todos os aplicativos que você usa, começa a olhar todas as análises comportamentais que o marketing já faz hoje, vê a experiência do usuário, vê as avaliações que você fez de produto, de restaurante, de serviço que você consumiu, junta com as informações do dispositivo de IoT que você teve, junto com produtos e serviços que você comprou de empresas. Quando você pega tudo isso, você sabe exatamente quem é aquele ser humano, num nível que nem mesmo a gente sabe. Criando assim, então, o seu voodoozinho digital ali, onde posso entender que se faz mais propensão eu te oferecer um produto ou não, tá? E aí, para a gente conseguir melhorar um pouco mais a clareza disso, por exemplo, uma seguradora, ela pode pegar e botar, já tem, né? Hoje no seu carro provavelmente já tem ali, ou usar mesmo, pode fazer uma parceria com o Waze e usar o seu GPS para identificar, por exemplo, informações em tempo real de padrão de frenagem e aceleração.
Pô, não, essa pessoa geralmente anda muito rápido, anda muito colado com o carro da frente, faz curva em alta velocidade. E aí ela vai cruzar esses dados com que você consumiu 3 cervejas num restaurante antes de você dirigir. E ela vai pegar isso aqui e vai ver se você respeita as leis de trânsito, porque ela vai cruzar com os dados do Detran ou com das câmeras de segurança que estão na esquina da tua casa, vai ver a velocidade que você tem, quais são as características de direção, se você é agressivo ou não, e aí ela vai estipular o preço do seu seguro. Olha que interessante. Esse é um caso muito interessante de uso. Então você pode usar isso cruzando todas essas informações. É nesse nível de personalização que a gente está falando. É no nível que não é mais categoria 5, classe 5, classe 6, classe 7 de bônus. Talvez o preço do seu seguro vai mudar toda semana, todo mês, você vai pagar por dia. Ou você vai até pagar por ano, mas a depender de como você se comportou nesse último ano. Isso que essa conversa em breve estará obsoleta, né? Talvez a gente nem vai precisar mais falar dela, mas entre isso e 100% de adoção de carro autônomo, que eu acho difícil acontecer, mas que 90% seja, a gente tem uma oportunidade aqui. Então, e as empresas de logística podem usar essa mesma lógica, tanto para monitoramento do motorista do caminhão, quanto para entender trechos mais perigosos, com maior incidência de tráfego, com maior incidência de roubo. Então, tem uma oportunidade gigantesca para diversas indústrias usarem isso aqui, tá? A gente pode usar também na saúde, que talvez seja o caso mais emblemático. Então, hoje você já tem essas informações coletando em tempo real. Imagine isso conectado num aplicativo do hospital que você usa ou do próprio plano de saúde que você tem para saber sua frequência cardíaca, a oxigenação, o índice glicêmico, a pressão arterial, a temperatura que você tem. E isso, seu plano de saúde vai ser proporcional ao nível de saúde que você tem. Ou, mais do que isso, você pode agir preventivamente na sua saúde. Então, você imagine que esses dados podem ser usados por academias, por empresas de alimento, por hospitais, por planos de saúde. Então, você pode usar essa lógica para diversos segmentos. Onde eu tenho com essas... Opa, peraí, o que está acontecendo com esse cara aqui, as últimas 1.800 vezes que aconteceu, a pessoa teve um infarto. Na hora já solta um bip, te avisa, já avisa o hospital, já manda ambulância, já aciona o seu plano de saúde, você chega lá, está resolvido. Então a gente começa a entrar num nível que também tem coisa boa nessa história, não é só, né? Tem muita coisa boa que a gente pode fazer. A gente só não pode achar que é só coisa boa, que só tem gente boazinha no mundo, meu Deus. No fim do dia, o que movimenta o mundo inteiro é a gente comprar coisas e oferecerem coisas cada vez mais personalizadas pra gente. Teve esse case há um tempo atrás que eu fiz esse vídeo que eu quero mostrar para vocês, que aí é um nível de personalização de saúde, automatização com o IA que é bizarro. Conheça agora o que provavelmente será o consultório médico do futuro. Esse é o Forward Care Pod, um consultório médico ultramoderno baseado em autoatendimento com o uso de inteligência artificial. São pequenas cápsulas como essa do vídeo, que brevemente estarão espalhadas em shoppings, aeroportos, edifícios de escritórios e espaços públicos. Com uma mensalidade de $99, você acessa a cápsula e pode fazer exames para detecção de doenças, exames biométricos corporais, exames de sangue e muito mais. Tudo isso analisado por IA, com suporte de médicos humanos à distância, pelo menos no curto prazo. A empresa também oferece planos de saúde personalizados e aplicativos de saúde que ajudam você a lidar com uma ampla variedade de áreas de doenças, incluindo diabetes, hipertensão, depressão e ansiedade, e planeja incluir pré-natal, rastreamento avançado de câncer e análise de risco poligênico. Já estão instaladas suas cápsulas na área da Bahia de São Francisco, Nova York, Chicago e Filadélfia e promete dobrar a quantidade de unidades até 2024. Essa pode ser uma ferramenta interessante de aumentar a disponibilidade médica em regiões remotas. Me conte aqui o que achou dessa novidade. Ele é TikToker, você viu? Conta que essa novidade. Mas isso é muito interessante. É muito interessante você colocar isso em regiões remotas, onde você paga uma mensalidade, e você pode ir lá e você bota a mão no sensor, através de visão computacional, ele consegue entender a sua retina, a sua temperatura e fazer vários exames de glicemia e tudo mais. Então, de novo, isso gerando dados. E quando eu falo gerando dados para mudar o comportamento, às vezes é para mudar o comportamento para o seu lado positivo também, que é como você se tornar uma pessoa mais saudável. Como conectar isso ao teu plano de saúde, a sair dali com uma recomendação médica, mesmo que não seja medicamentosa, mas que seja de atividade física, ou de algo que você precisa fazer, ou de alguma necessidade de suprimento que você precisa ter. Então a gente tem uma possibilidade de usar isso com muito poder para alavancar o ser humano. Ao mesmo tempo que isso vai ser usado de uma forma mais perversa, isso vai ser usado para coisas muito boas, né? Não dá pra gente matar um mensageiro, né? Com uma faca você corta o seu pão, passa manteiga, e tem gente que entra numa escola e mata 10 crianças. A culpa não é da faca, é o ser humano, sempre tem um ser humano dodói que vai usar isso pro mal, mas
Na média, ou você vai oferecer produtos que aquela pessoa pode comprar, ou você pode oferecer esse tipo de serviço, que é algo que pode aumentar muito, principalmente, a gente é uma microbolha aqui, se a gente for ver, né? Mas se você for ver regiões muito remotas, com pouco acesso a médico ou a saúde, pô, esse negócio é maravilhoso. Isso podia ser uma iniciativa governamental ou estadual, não é uma tecnologia cara. Você vai colocar uma vez ali, mas você vai suprir uma demanda de uma população. Você pode colocar numa população ribeirinha, só que é uma conexão com a internet e energia. Não precisa muito mais do que isso. Então a gente pode usar também a internet do comportamento para moldar o comportamento das pessoas para coisas positivas. Assim como eu posso analisar que, de acordo com aquelas pesquisas que você fez sobre arma, como montar uma bomba caseira, como invadir uma escola e tudo mais, e o que você comprou na internet, poder entender o seguinte, pô, esse cara aqui, eu acho que ele está precisando de uma ajuda mais especializada, de um psiquiatra, de alguma coisa assim, vamos agir preventivamente, e a partir dali ele liga as câmeras de segurança para analisar onde você está indo, se você não tem um comportamento muito agressivo. Então pode ser usado também para segurança, ou para direcionar aquela pessoa a buscar um tratamento, tá? Então a gente pode fazer isso também com uma experiência do usuário. Então, de acordo com como você responde o e-mail, o que você pesquisa, de acordo com o CRM, com o que você posta no Instagram, as empresas conseguirem olhar todos esses dados que você tem, todas as partes de contato. Se você entrou no Reclame Aqui, se você postou uma insatisfação no seu Stories, se você comentou isso por WhatsApp, se você ligou para alguém, se você mandou um e-mail, e cruzar todos esses seus dados para atuar na melhoria do produto ou serviço, até para te dar um atendimento diferenciado e melhorar a tua experiência na ponta. E isso pode gerar benefícios que eu já consegui identificar tantas reclamações naquele processo da minha empresa que fica mais fácil eu atuar, né? Então, também dá para você usar de uma forma muito positiva para que você consiga gerar uma experiência melhor para o teu cliente. A gente tem o caso da Sephora, olha que legal, eles fizeram aqui, você pode bater um papo com uma inteligência artificial deles, deixa eu descer aqui para mostrar para vocês, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas basicamente a pessoa começa a perguntar aqui, olha, eu queria esse tipo de maquiagem, mas o que você quer, que horas você pode falar, olha as cores que a gente achou, ela dá uma flor e fala, eu queria uma cor parecida com isso, então você vai trocando essa informação, pô, eu achei esse produto que é similar a essa cor, então você começa a usar esses dados para melhorar a experiência do teu usuário ao ponto de que eu já não preciso mais ficar pesquisando qual que é o produto que eu quero no site da Sephora, Sephora. Você pode simplesmente falar, eu estou pensando em sair, estou pensando em usar um vestido, você manda a foto do vestido que você vai usar, ou do terno, para quem usa maquiagem interna ao mesmo tempo, você manda a foto da roupa que você vai usar, fala qual que é a ocasião, e você vai trocando uma ideia com a inteligência artificial, e ela vai te falar, legal, tem esses produtos aqui que é para a tua necessidade. Então, esse nível de customização e de experiência leva para um outro patamar. A gente vê isso acontecer, por exemplo, no Spotify também. Acho que todo mundo que tem Spotify sabe disso. Você tem o Descobertas da Semana, feitos para você, playlist das suas playlists. Ele vai misturando um monte de coisa com algoritmos de altíssima complexidade para entender qual vai ser a próxima música que você vai escutar. De novo, brigando pelo quê? Pela sua atenção. Porque se você não escutar, você cancela a sua assinatura. Então, a brincadeira aqui é usar dados para entender comportamento e, às vezes, mudar comportamento. E está acontecendo alguns testes, eu vi na China isso acontecer em alguns lugares dos Estados Unidos, que chama venda antecipada preditiva. Eu não achei os cases que eu queria mostrar, não está muito evidente, não está publicado na internet, mas eu já tinha ouvido falar disso. Em alguma palestra que eu fui, eu acho que no South by Southwest, e eu vi uma pessoa comentando, isso ficou na minha cabeça, e eu lembrei de trazer para vocês. Que já diz até que o Alibaba já está testando isso lá na China, que é o seguinte, então eu começo a entender o comportamento das pessoas e vou lá, vou vendo. Então tem 5 pessoas aqui que esse final de semana agora, que vai passar, chegou na segunda-feira, ele viu que você foi num restaurante, que você foi no shopping, que você comprou um eletrônico, que você comeu assim, assim, assado e tudo mais. Ele vai e entende que pessoas que fizeram isso, geralmente depois compraram uma televisão. O que eles fazem? Mandam uma televisão para sua casa. E aí você tem a opção de comprar ou não. Se você não quiser comprar, você deixa lá, eles vão lá e retiram. Mas se você quiser, você chega na sua casa, tem a televisão. Com 70% de probabilidade de você ficar com aquele produto. Eu estou falando uma televisão, pode ser uma maquiagem, pode ser uma brusinha da Shine, pode ser um tênis de corrida, pode ser uma raquete de beisebol, ou uma raquete de beach tênis, pode ter um taco de beisebol, um copo Stanley. Mas eles já estão testando isso. Não é mais te mandar cupom de desconto ou adivinhar o que você quer, mandar para sua casa já sabendo que
tem 70% de chance de você pegar. Isso é Internet of Behavior. Eu já estou antecipando um comportamento que você vai ter com a acuracidade de 70%. Não achei a fonte de dados, só tinha escutado isso, e aí eu fui pesquisar. Acontece, é verdade, mas eu não vi nenhum case para trazer para vocês, mas eu achei super interessante e curioso, porque é exatamente isso. Se todo mundo que toma cerveja, que pesquisou sobre cerveja artesanal, que sei o que pesquisou um copo Stanley, vai comprar um copo Stanley, eu vou mandar já, mando já com desconto, custa 200, vou te mandar por 100, você ó, tá aqui, ó, para você, eu sei que você quer, 100, mas se você não quiser, deixa aí que eu vou buscar, não tem problema, deixa aí. Você não precisa, né? Já manda uma gelada junto, já faz uma parceria com o Zé Delivery ali, né? É uma loucura. A gente não precisa mais comprar, as pessoas vêm e deixam na sua porta. Se você quiser, você pega, se não, deixa lá. Qual a chance de dar errado isso? Com o nível de dados que se tem, e o cara sabe que todo mundo que teve aquele comportamento que você teve consumiu aquele produto, é uma probabilidade muito grande, e nós, seres humanos, emocionados que somos, compulsivos que somos, temos uma tendência a pegar, tá? Então tem infinitas possibilidades, desde monitoramento e previsão de epidemias e pandemias, gestão inteligente de mobilidade e de cidades inteligentes. Pô, isso aqui já dá para fazer faz tempo, de os semáforos irem mudando, né, irem redirecionando o trânsito, faixas, aqueles cones com automação que pode mudar a faixa, criar uma faixa mais para um lado, mais para o outro. Tem tanta coisa que dá para fazer. Na educação, dá para a gente fazer aulas ultra customizadas, de acordo com as habilidades e preferências de aprendizado de cada um. Tem tanta coisa, segurança, né, com dados de câmera de segurança, sensores de movimento e rede social, as autoridades podem, por exemplo, identificar atividades. Tem uma startup nos Estados Unidos que já está começando a fazer alguns pilotos, acho que eles já começaram a vender, que são câmeras que identificam na porta de escola quando um suspeito entra, e aí desde a esquina já começa a monitorar, já soa o alarme e tudo mais, de forma preventiva, né? A gente vai sempre ter desafios quando a gente fala disso, principalmente de privacidade e segurança dos dados. A gente vai ter sempre um desafio de regulamentação e conformidade legal, até onde isso é uma invasão de privacidade, até onde as pessoas estão usando esses dados para me manipular de forma política ou criar algum tipo de atrito social por algum interesse comercial, né? Até onde as pessoas têm interesse disso, de aceitação social e ética pelas pessoas. Então tem gente que está achando uma maravilha fazer a leitura da sua íris, eu não dou minha íris nem por 1 milhão hoje, por 3 bitcoins, vai, se alguém quiser, tem que ser 3 bitcoins. E precisão e qualidade de dados, então como essas decisões são tomadas baseadas em dados, a depender da qualidade, da precisão e da quantidade de dados que você tem, isso pode ser um tiro na culatra se ele não for de boa qualidade. Gostaria de deixar aqui para quem não assistiu ainda, esse Privacidade Hackeada, que explica o caso da Cambridge Analytica e de como que os dados foram utilizados de forma errada por questões muito, muito sérias e que não deveriam ser usados dessa forma. Então tem disponível no Netflix. E aí só para vocês entenderem também, 50% da humanidade será rastreado pela internet do comportamento até 2025. 90 zettabytes de dados por ano serão gerados até 2025 e 18 segundos cada pessoa vai realizar uma interação com um dispositivo de IoT até 2025 também, a cada 18 segundos. Então isso são estimativas, tem as fontes de informação aqui, mas basicamente a gente já vive uma era, mas nem sempre isso é intencional. Às vezes a gente vai fazer isso de forma não intencional, porque novas tecnologias nos fazem perder e desenvolver novas habilidades ao mesmo tempo, como o Waze, que fez a gente perder a habilidade de localização geoespacial. A inteligência artificial faz a gente ganhar novas habilidades, como, por exemplo, a de prompt engineering, que você aprendeu a vida inteira a responder, agora você vai ter que aprender a perguntar. Como a extensão vocabular, que se você não souber a extensão vocabular, você tem uma qualidade muito diferente do output que você tem dentro da inteligência artificial. Como o pensamento crítico, que num mundo cada vez de mais fake news, a gente tem que ter um pensamento mais crítico, como a criatividade, que faz através da nossa experiência e do nosso repertório, faz a gente ter criatividade, e aí jamais vai ter uma criatividade, porque os robôs não são criativos, eles só replicam e obedecem ordens, tá? Beleza, gente? Eu trouxe aqui só para mostrar para vocês que legal isso aqui feito por IA, por uma pessoa. Parece um comercial do McDonald's. Como um computador comeu um hambúrguer, foi isso que ele mesmo fez, tá? Só para vocês conseguirem ler aí. Where's my hamburger?
Desculpe, eu não posso te ajudar com isso. Isso foi uma propaganda feita por um ser humano, tem vários exemplos aqui, como eu que queria sempre ser desenhista, nunca soube desenhar, em poucos segundos fui capaz de criar capivaras super-heróis, que eu gosto de capivara e super-herói, não sei desenhar nenhum dos dois, mas quando você tem a criatividade, você praticamente, a inteligência artificial quebrou qualquer barreira técnica ou financeira e com recursos gratuitos você consegue criar coisas que você jamais imaginou, inclusive fazendo o Homem-Aranha olhar para você, a capivara-aranha, né? Olha que maravilha olhando para vocês. Então tem várias possibilidades que eu trouxe aqui, a gente não vai ter mais tempo, meu tempo está esgotado, mas eu gostaria de deixar o recado que todos nós sejamos tão curiosos quanto cuidadosos, e já que não existem mais barreiras técnicas ou barreiras financeiras, o que vocês vão criar a partir de agora, se for para gerar dados, que seja para melhorar a experiência do teu cliente. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê. Valeu. Esse eu deixo contigo? Com você ou não? Não, pode entregar. Ah, tem perguntas? Ou não? Sim. Tem perguntas, gente. Então, peraí, eu tô saindo aqui. Lógico, estamos ansiosos aí para mais conteúdo, mais informações. Eles entenderam tudo, olha lá. Não tem nem pergunta. Já temos aqui. Bom, primeiro, a nossa equipe traz o microfone aqui na frente. Só manter a mão erguida. Isso. Obrigada. Primeira pergunta, então. Bom, boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Boa palestra. Obrigado. Cara, sensacional. Com leveza, né, com muita inteligência para passar um tema que é tão complexo. Né? Obrigado. Você trouxe no seu slide, eu tinha até estava mexendo aqui porque eu tinha anotado, eu assisti, né, o documentário. Acho que é um documentário, concordo com você, que todos deveriam assistir, porque ele impacta muito a nossa vida. E a minha pergunta era exatamente isso, eu vi que você mostrou, então acho que deve ter te incomodado também, né? Porque foi, né, utilizado de uma maneira perversa, gerou, né, um grande problema, né, e isso pode ser uma realidade, você mostrou uma realidade, né, e pode ser uma realidade agora que vai seguir ao longo do passo. Como na nossa evolução, pensando que a IA faz, e eu acho que tem que fazer, eu sou um usuário, eu acho fantástico o quanto ela consegue facilitar a nossa vida, né? Mas como é que a gente consegue fazer com que a população, no contexto geral, não chegue no nível de manipulação como esse, e que uma empresa ou uma associação use esses dados com tanta malevolência e direcione, né, uma população, um caminho para aquilo que ele quer? Cara, ótima pergunta. Qual que é teu nome? Perdão, sou o Alex. Alex, esse é o maior desafio, cara. Tem alguns dados do Fórum Econômico Mundial que diz que até 2030 a IA vai tirar 85 milhões de empregos. E que se a gente parar por aqui, meu Deus, né, que é o que vem de notícia, mas ela vai criar também 97 milhões de empregos. Quantas dessas pessoas até 2030 vão estar preparadas, dessas 85 milhões, para ocupar esses 97 milhões? 1 milhão? 2, 3, 5 no máximo? Ou seja, a gente vai ter um gap muito grande de pessoas que, eu estou falando de saber usar a tecnologia, preparadas para usar a tecnologia. Se a gente olhar numa camada anterior, quando a gente fala de Brasil, cara, a gente ainda tem um gap de falar português, né? A gente precisa urgentemente começar a falar sobre letramento digital, letramento de futuros em escolas. A gente precisa falar disso. Assim como inteligência emocional, inteligência financeira, criatividade, a gente vai precisar chacoalhar isso. O TEDx que eu fiz foi exatamente sobre isso, explicando o que eu acredito para o futuro da educação. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir resolver esse problema, porque a tecnologia ela ocupa um espaço onde a legislação ainda não ocupou. Então, vem primeiro a tecnologia, depois as pessoas usam, depois as empresas, depois vem... E a gente fica tentando ajustar essa tecnologia à legislação que a gente tem, que é antiquada pra caramba. Né? Então, tem um desafio enorme de educar as pessoas, apesar de ter muito conteúdo na internet gratuito sobre isso, as dancinhas e os memes ainda fazem mais sucesso, porque a população ainda é muito rasa. Me parece, pelo menos no nosso país, que é interessante deixar a população rasa para que elas não saibam escolher muito bem os seus governantes. Então, acho que eu tenho um lado meu otimista, que eu acho que a tecnologia pode quebrar isso, e a gente vê algumas iniciativas, e outro lado meu que um pouco descrente. Enquanto a gente está falando disso ainda aqui,
o governo de Singapura aprovou um projeto para qualquer pessoa que tem 40 anos ou mais ganhar uma bolsa de estudos em inteligência artificial bancada pelo governo. Então, olha a distância que a gente mal consegue ter uma sala de aula para todas as crianças ainda, né? Então eu acho que é isso, cara, acho que a gente tem que começar da base, precisa colocar esses conteúdos o mais abundante possível e a gente começar a educar as pessoas. E eu acho também o seguinte, cara, a gente também não pode só... Eu acho que é isso, tá? Bom, aí tem uma outra parte que, como pai, eu falo, eu não terceirizo a responsabilidade para a escola da educação do meu filho. A escola me ajuda. Mas se eu não fizer isso, ele não vai fazer. Então também, talvez um dos caminhos seja educar adultos que tenham filhos para educarem seus filhos. O problema é que, como que a gente faz isso numa escala muito grande? Mas para mim passa por educação, letramento digital, em escolas diretamente para as crianças e em adultos que saibam fazer isso, porque não tem jeito, a legislação não vai ocupar esse espaço, e o que aconteceu com a Cambridge Analytica, não vou dar um spoiler, mas basicamente você pagou, eles vão fazer o que você quiser. Então teve governos ditadores na África que pagaram para jogar informação lá, que gerou uma guerra civil para derrubar o poder. Por quê? Porque alguém pagou. Agora, se proibisse isso e não permitisse fazer, né, e aí eu acho que a União Europeia tem uma missão um pouco mais forte, mais séria com relação a isso. Todo mundo critica, né? Fala, pô, mas lá é muito duro, mas tem que ser. Então, o ato da IA, né? O AI Act da União Europeia foi bastante severo, que às vezes tem gente que é muito pró-negócio, que acha que pode ofender os negócios, mas é muito necessário. Então, acho que é um tripé. Educação da base, educação de adultos para educar a base, e um pouquinho de legislação faz bem, não pode matar a inovação, mas não pode deixar ela fazer o que ela quer. Porque a gente já viu que não dá certo. Obrigado pela tua pergunta. Obrigada, Marcel. Mais uma pergunta. Próximo. Boa tarde, pode falar. Faz uma mais fácil aí, viu? Oi, você pode falar a tua empresa, de onde você tem, seu nome, por favor. Boa tarde, Eduardo, do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado de Administração. Legal, Eduardo. A gente vê que na área governamental há um fomento muito grande por IA e também a modernização. Só que, em geral, as bases de dados são muito ruins, né? São bases de dados muito antigas, né? Então, quando a gente não estrutura a base de dados, fica complexo, né? Como é que você vê esse movimento para que a internet, tanto a IA como a internet do comportamento, possa ser levada a políticas públicas melhores, utilizando uma assertividade melhor com o uso da tecnologia para resolver problemas da população? Que legal, André. Ótima pergunta sua. É uma pergunta complexa que daria para a gente ficar um dia inteiro conversando. Tecnologia tem. Precisa organizar, tem interesse e fazer a coisa estruturada. Então, o que eu vejo muitas empresas vêm me perguntar, muito lugar que eu dou aula e palestra, vem falar, pô, a gente quer implementar IA. Antes de eu olhar para IA, cara, como é que estão os seus dados? É a primeira pergunta. Ah, não está legal, esquece IA. Aí é uma máquina de moer carne. Se a carne estiver podre de um lado, ela vai sair podre de outro, não tem conversa. E eu vejo muita gente, muita empresa, muito governo gastando muito dinheiro para não perder o hype da IA e gastando dinheiro porque o output vai depender muito da qualidade do input. Então, se eu sou um órgão... E aí tem uma questão, né? Se eu sou um órgão privado, eu preciso convencer as pessoas a acessarem meu site, a pegar meu aplicativo para eu ter os meus dados. Se eu sou o governo, cara, eu tenho esses dados. O que eu preciso fazer é só organizar de uma forma decente, de uma forma direito, centralizar os dados, fazer com que eles se conversem, para aí você botar tecnologia. Então, para mim, eu acho que governos têm dados em excesso, a qualidade dá para se questionar, mas como todas as empresas e tudo mais, mas eu acho que precisa organizar esses dados, ter uma certa acuracidade, juntar esses dados, porque não adianta você ter um em cada lugar diferente e a hora que você tiver que pegar tem que juntar tudo. Então eu faria um grande projeto, se eu fosse hoje, a presidente, cara, organiza os dados, organiza sua cara, não olha para nada antes de ter os seus dados confiáveis, de fácil acesso, com segurança, com lei de proteção de dados, tudo regulado. Depois disso você vai para a tecnologia para usar esses dados. E o que eu vejo é que não é governo, tá? 90% das empresas estão indo para a tecnologia sem resolver o problema dos dados. E aí tomam decisões ruins, falam que a tecnologia é ruim, que não funciona, que não está preparada, quando na verdade o problema é dos dados. Como é que você organiza isso? Cara, com processo, com procedimento, com ferramenta e com gente boa que saiba fazer, criar os seus data lakes, estruturar isso de uma forma inteligente, tá? Não sei se era a resposta que você queria, ou se eu te respondo a pergunta, mas a minha cabeça é isso, a estrutura, acho que tem, dados tem, equipe tem, ferramenta. Bota, organiza tudo isso, dá foco,
saneia os dados, deixa a base limpa, redonda, uma base de dados boas, cruza isso, tem com instituição privada, com instituição educacional, dá para fazer muita coisa legal. Muita coisa legal. E sendo no governo ali que você não precisa convencer ninguém, você tem a informação, não tem por que não fazer. Tá bom? Obrigada, beleza? Marcelo. Última pergunta, tá então, bom. Pessoal, depois a gente também pode dar continuidade no coffee, mas a última agora, lá no fundo. Faz uma pergunta fácil, hein? Ó, até apagou a luz. Se apresenta, por favor. Não, acabou a bateria? Vai no gogó aí. Eu acho que tem outro ali, ó. Tem outro microfone ali, ó. Alô? Agora foi. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Anderson Moraes, da Electrolux. Legal. Marcelo, parabéns pela apresentação. Acho que, antes da minha pergunta, um comentário sobre a tua situação ali na China, que você não tinha fonte. Eu morei na China por 2 anos e voltei em 2017 para o Brasil. Caramba. Em 2017 já tinha algo assim. Nossa. E não era preditivo desse jeito, mas eu lembro de você entrar num site, no Baidu, que é o Google deles lá, e você buscar para comprar um mouse, e ele falava assim, ó, e junto na tua casa chegava, quando você entrou para ver o mouse, a gente viu que você também entrou e viu um mousepad, está aqui, você não precisa fazer nada, você deixa na porta da tua casa, a gente retira, se não é seu e dá o teu cartão de crédito já assinado, então isso era 2017. Tenho certeza que a tua fonte é verdadeira e já deve estar acontecendo isso lá. E eu morava numa cidade interior, então acho que é bem isso aí. Que legal. E agora uma pergunta, você comentou ali, acho que no começo, uma coisa super relevante, que é o preço, que não tem nada gratuito, né? Todo mundo aqui acho que é gestor de TI, a gente passa por um desafio que tudo hoje tem uma solução de AI. A gente recebe, acho que todo dia, inúmeras propostas de AI para tudo quanto é lado, acho que muitas coisas até são encapsuladas com o nome de AI, e AI não tem nada. E isso tem um custo, né? A gente tem um orçamento e a gente vê, por exemplo, que as grandes empresas, SAP, Microsoft, Salesforce, investiram muito e agora estão cobrando isso de volta, os valores da licença estão aumentando. Como você vê no mundo corporativo você colocar uma solução de AI que realmente faça sentido e esteja dentro do orçamento das corporações? Que legal, cara. Tua pergunta é muito boa. Primeiro independente da empresa querer ou não, as pessoas estão usando IA, tá? Então tem um estudo que 74% dos colaboradores já estão usando IA, independente da empresa permitir ou não. Não sei se é boa essa notícia ou não, mas é verdade. Agora não pode usar, aqui é tudo travado, o cara pega o celular dele ou o notebook dele e acaba usando. Esse é um bom ponto. Para mim, eu volto à pergunta, como é que estão antes de falar de IA, né? Teve até um meme que eu recebi recentemente, que é aquela entrevista com um vendedor, né? Me vende essa caneta, né? Aí o cara falou, tem IA, aí o cara vai e compra. Então a gente está passando por um hype, esse hype tem uma espuma muito grande. 95% das empresas que eu vejo hoje vendendo solução de IA nada mais é do que uma API, que tem um monte de LLM por trás, um monte de ferramenta que ele só... Né? E essas empresas vão morrer. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida que a API Company vai morrer no curto prazo. Eu acho que a gente precisa olhar para isso como uma estratégia. E entender que aí é uma ferramenta. A estratégia não pode ser baseada na IA. A estratégia tem que ser baseada, o que isso vai me fazer 10 vezes mais rápido, 10 vezes melhor, 10 vezes mais barato? Se eu não estiver pensando em fazer algo 10 vezes melhor, 10 vezes mais barato, 10 vezes mais rápido, que é o potencial que a IA tem, não faz sentido eu ter IA. Se isso não vai agregar valor para o meu cliente, ou vai melhorar a experiência dele, não tem por que eu ter IA. Se isso não vai aumentar consideravelmente a produtividade da minha equipe, ou até reduzir custos, não tem por que eu ter IA. Tem outras formas de você reduzir custo, tem outras formas de você melhorar a experiência do seu cliente. Só que a conversa agora para vender alguma coisa é muito mais sexy quando você bota powered by AI. Então eu acho que a primeira coisa é ter ciência disso, fugir um pouquinho dessa espuma e calma, vamos entender. Primeiro passo, eu estou preparado para receber uma ferramenta igual a IA? Sabe? Vou receber um foguete, mas eu tenho combustível para isso? Tem dados em quantidade e qualidade, de verdade? Ou... Não deve acontecer aqui, mas no concorrente de vocês acontecem, por que você pega 2 números de sistemas diferentes que deveriam ser iguais e são diferentes? Né? Toda empresa tem seu ERP, Excel rodando em paralelo, não é verdade? Toda área, toda sub-área, todo mundo tem o seu próprio ERP. Porque não tem confiança em dados. Então a primeira parte é isso, tem isso, legal. A pergunta é por que você quer IA? Para que problema que você quer resolver? Tem outra forma de resolver ou a IA é a melhor forma de resolver? Se você fizer essas duas coisas, cara, você elimina 90% dos picaretas que vão na sua porta, porque você sabe que você não vai precisar. E aí depois dessa conversa é legal, cara, eu tenho um problema para resolver, a melhor forma de eu resolver isso é através de inteligência artificial. Deixa eu ver quais são as soluções.
E aí sim você vai atrás das soluções, vai fazer um piloto pequeno, por um período curto de tempo, vai ver se aquilo lá é mesmo eficiente ou não. Porque o que está acontecendo hoje é isso, cara. A gente está usando IA, né? Eu não sei se vocês sabem, mas para você gerar uma imagem de inteligência artificial, gasta a mesma energia que você carregar um celular. Então as 35 que você usou para brincar, daria para ter carregado 35 celulares. Então a gente está usando para coisas que não precisam. E às vezes a gente está usando para coisas que não precisam, para algo que não vai melhorar a experiência do meu cliente, não vai melhorar a minha competitividade, não vai, mas é que eu não quero ficar fora da moda. Eu não quero ser o tiozão do rolê, sabe? Então a minha visão é essa. Eu acho que tem que entender como é que tem os seus dados, que problema que você quer resolver e entender se a IA é a ferramenta que vai resolver o teu problema. Agora, se tu quer fazer uma estratégia em volta da IA, eu acho que você tem um grande risco de perder dinheiro. Tá? Eu acho que tecnologia é ferramenta para melhorar a experiência do cliente, melhorar a rentabilidade, reduzir custos, ganhar velocidade. Se não está lutando para isso, ou não tem outra solução melhor, mais barata para fazer, vai para IA, desde que eu tenha dados. Senão, eu não iria. Beleza? Era isso? Você já sabia disso, né? Obrigado. Muito Obrigado. obrigada, Marcelo. Obrigado, Desculpa gente. cortar. Imagina, ótimo evento para Foi vocês. uma discussão